Bom, pessoal, vamos ao capítulo 11, ao módulo 11, dinâmicas migratórias. Eu fiz o vídeo, mas eu perdi todo o vídeo que eu fiz, ou seja, 1 hora de trabalho foi embora, foi para o espaço. Vamos a mais 1 hora de trabalho. Vamos lá, vamos direto então, para não perder muito tempo. Coisas básicas. Logo de cara nós temos aqui um texto, né, que fala a questão daquele menino sírio encontrado numa praia da Turquia, encontrado com um soldado turco, né. Isso aqui é a vida, né, como que ela não vale nada quando a gente fala na questão dos refugiados. Isso foi um símbolo aí dessa crise de refugiados que passou a Europa aí no ano de 2015, no ano de 2016, questão dos conflitos na Síria. Então vamos lá, alguns conceitos básicos para a gente poder entrar na questão. Imigrante, todo aquele que chega; imigrante, todo aquele que sai. E acaba esses movimentos de imigração, né, de entrada e saída, mexendo até com a taxa de crescimento populacional do país, junto com o saldo migratório, que é essa diferença entre quem sai e quem chega. Nós temos a taxa de crescimento natural, que é quando você pega a taxa de natalidade, subtrai a taxa de mortalidade. Quando você vê esses dois saldos, aí você consegue falar num crescimento populacional, tá? Então, basicamente, quais são os fatores que explicam as grandes movimentações pelo mundo é o que a gente vai ver aqui nessa aula de revisão. Então temos fatores repulsivos e temos fatores atrativos. Começamos pelos repulsivos, aqueles que expulsam, né, são aqueles que notadamente as pessoas saem porque elas são impelidas a sair dessa região. Então temos os fatores repulsivos não compulsórios e temos os fatores repulsivos compulsórios. Ou seja, basicamente, a diferença entre um e entre o outro está a necessidade que faz o deslocamento. Enquanto que o não compulsório é aquele, se você não fizer, você não morre, isso não leva um risco à sua vida. O compulsório, ele leva sim, ele está relacionado a essa questão mais de vida ou morte, tá? Então, os não compulsórios é aquele relacionado à saúde, à educação, né, à habitação, é uma melhoria, né? Você está buscando mais qualidade de vida. Enquanto que o compulsório não, é aquele que te impede a sair. A gente vê aqui no caso mexicanos e estadunidenses aqui, ó, que é a fronteira daquela região entre Tijuana e San Diego, fica bem na costa do Pacífico, bem na fronteira mesmo dos Estados Unidos com o México. Então a gente percebe que isso aqui, essa mobilidade aqui para melhoria da qualidade de vida, é um fator decisivo para que o imigrante queira pular o muro e tentar a sorte do lado dos Estados Unidos. Então, esses não compulsórios, esses fatores repulsivos não compulsórios, eles não chegam a impedir efetivamente, como está no texto, né, não chega a impedir efetivamente essa vida, né, a vida da pessoa. O que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Não chega a impedir efetivamente a sobrevivência dos indivíduos em seu local de origem, mas pode dificultar o acesso às condições de vida de qualidade, ou seja, aí nós vamos falar de emprego, né, baixos salários, isso pode dificultar, então leva muitas pessoas a saírem, mas questão de sobrevivência ou morte não está levando, tá? Então, eu saí porque é muito caro, então porque existe uma injusta distribuição de terras, baixos salários, e isso impele as pessoas a saírem. Então é um movimento repulsivo não compulsório, diferentemente de quando você tem o contrário, né? Quando você sai de uma região que pode se levar à sua insegurança, à sua vida, né? O risco de vida, é claro. E aí o que a gente vai ter? Um fator repulsivo compulsório. Pode ser o quê? Pode ser guerras, podem ser desastres naturais, ó, tudo aqui, ó. Miséria extrema, isso aqui não ficou legal não, né? Riscozinho muito feio que eu fiz aqui.
Vamos apagar. Apaga. Acho que é o outro que eu tenho que pegar. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é isso. Se eu pegar o verde aqui. Ah, tá. Ó, então nós temos guerra, desastre, condições de miséria extrema, perseguições. E isso aqui pode levar à morte da pessoa. Então, por isso que ele é considerado como fator repulsivo compulsório, aquele que você tem que sair dali, porque senão você vai morrer. Então, essas pessoas, elas saem na condição de refugiado. E a diferença de refugiado para imigrante é porque o refugiado, ele vai contar com lei específica que protege ele, que ampara ele, que dá a ele um suporte maior para ele arrumar emprego. No caso de imigrante, não, ele não vai ter a salvaguarda legal, né? Não tem lei que proteja ele. E aqui no texto é bem escrito isso aqui, ó. Confundir termo refugiado e imigrante pode gerar sérias consequências na vida e na segurança dos refugiados. Então, você chamar um refugiado de imigrante, ele pode ficar de fora dessa salvaguarda legal, ou seja, de leis específicas, né, que orientam, que determinam, por exemplo, que essas pessoas vão ter um apoio governamental. Tá? Tanto que está aqui, ó, apoio e prejudica, entanto que eles tenham apoio público, que requerem prejudicar o apoio público a refugiados e a instituição do refúgio em um momento em que as pessoas, nessas condições, mais necessitam de proteção. Então, você falar que é apenas um imigrante que está vindo da Síria, deixa de lado, né, acaba ficando de fora o real problema que aquela situação ali ela transparece. E aí a gente vê agora que tem também aqueles fatores que são os considerados, né, que são atrativos. Nem sempre as pessoas saem por questões repulsivas, né? Muita gente sai do seu local de origem buscando simplesmente melhorar de vida. Então aí entra aí essas questões aí do desejo, né? Que são os fatores considerados fatores migratórios atrativos. Aqui no texto diz assim: os processos de rejeição de uma área e atração por outra não ocorrem de maneira completamente dissociada. Às vezes as duas coisas estão juntas, né? Ponderações, comparações e simbolismos afetam a decisão do migrante, além de uma série de elementos centrais que precisam ser considerados. Claro, né? Um fator primordial é a questão da proximidade, né? Você vê que muita gente leva em conta isso. É isso que explica, por exemplo, esse número, nesse percentual aqui. Deixa eu fazer de novo. Puxei do lado ao contrário. Esse percentual aqui de mexicanos, né, a gente vê que 65% dos latinos dentro dos Estados Unidos são mexicanos. Claro, a proximidade, né, explica muito isso aí. Muito próximo aí, só pular o muro que você consegue chegar naquele país número 1, né? Que está bem do lado aí, que é a relação entre México e os Estados Unidos. Então, e quando não é isso? Tem outras opções, né? Então, é muito comum que as pessoas procurem regiões onde você tem mais liberdade, onde você pode expor suas opiniões, onde a sua religião não vai ser perseguida. Não é isso? Então é onde você vai se sentir melhor. Já pensou? Eu sou judeu e vou morar num país muçulmano. Eu estou querendo arrumar um problema comigo. Mesma coisa se for o contrário, né? Então a gente vê aí que as oportunidades, a gente vê aqui na imagem aqui, temos o Thiaguinho, que foi do Fluminense, né, que foi lá para o Catar, para aquela região lá dos Emirados Árabes Unidos. Então tem aquela questão do dinheiro, né, da renda, aumentar a renda, ficar um tempo lá, volta de lá com dinheiro, porque lá o dinheiro rola solto, né? Então tem todas essas questões que é até difícil às vezes você se mudar e ser bem aceito. Tem que ter cuidado com isso também. A questão da língua, né? Portugueses recebendo bastante brasileiros,
Os espanhóis recebendo bastante latino-americanos em função do espanhol, acaba explicando também. E um pouquinho dessa migração pelo mundo, né? Na antiguidade, como é que eram as migrações na antiguidade? A gente vê bem aquela questão do nomadismo, né? As pessoas elas acabavam migrando bem por causa de uma oferta natural de alimentos, o que a gente pode encontrar aqui, ó, nessa linha aqui a gente vê isso aqui. A alocação dos povos se ligava fundamentalmente à oferta natural de vegetação para a colheita, depois aprenderam a questão da caça, né, da agricultura, e aí era praticamente um nomadismo. Hoje, né, esse negócio de sair em busca de colheita, em busca de caça, a gente vê bem nessa situação aqui da imigração sazonal, né, como que muita gente sai lá do interior do país, sai lá do Nordeste, do Norte, e vai trabalhar naquelas fazendas na colheita de algum produto em outras regiões, que nós chamamos do boia fria, né? Então essa migração sazonal se dá em função também, né, da colheita, pode ser da caça, pode ser até do turismo, né? Tá ligado a isso? Quantas pessoas vão ganhar dinheiro numa época de turismo na área de praia, e no inverno não dá para ganhar dinheiro lá, então vai lá, vende alguma coisa, ou então vai trabalhar em alguma coisa justamente naquela época. Então toda vez que for uma migração por causa devido à época, é a migração sazonal. Tá? Aqui nesse texto, a maior prova dessa migração sazonal é a transumância, que está falando aqui basicamente da vida daqueles trabalhadores que se deslocam, né, nesses caminhões conhecidos como pau de arara, para poder trabalhar em regiões longínquas. Da expansão marítima até o século XIX, nós temos aquele período das grandes navegações, muitos europeus saíram pelo mundo afora, veio muita gente para cá, muita gente veio se deslocar para o Brasil. Nós temos aí no primeiro momento, na nossa ocupação, vindo os portugueses em grande quantidade, depois de tentar explorar a mão de obra do índio, né, como escravo, ele acabou trazendo os povos escravizados da África, que vieram para o mundo novo para auxiliar no crescimento. Aqueles colonos, né, precisavam dessa mão de obra e assim o fizeram, trazendo os africanos para cá. A Europa passava por um período de grande urbanização, estamos falando então de revoluções industriais em curso, não só a primeira, mas como a segunda também, já que o período aqui pega até o século XIX. Então, no século XVIII a gente tem a primeira Revolução Industrial, no século XIX a gente tem uma segunda Revolução Industrial, e com essa urbanização, né, as taxas de mortalidade despencaram, fazendo com que acontecesse que a Europa tivesse um enorme excesso populacional, né, tivesse um contingente muito grande, e muita gente saiu pelo mundo afora buscando novas áreas para moradia. Então, algumas regiões foram ocupadas, regiões, né, terras como, por exemplo, a região da Ásia, da Oceania, do Oriente Médio, que acabou sendo regiões alternativas marítimas, né, bastante propícias aqui a esse expansionismo da Europa, né? Então não foi só para a América que veio muita gente, para a África também foi, para a Ásia também foi. Houve um processo de colonização, muitas pessoas foram morar na África mesmo, porque era período de colonização de exploração, mas houve transferência de populações para lá. Se você olhar, por exemplo, a África do Sul, você vê um grande contingente de população branca lá, porque houve realmente essa transferência aí para aquelas regiões. Então, conforme eu falei, temos aqui, né, essa questão das primeiras e segunda revoluções industriais, que aceleraram o processo produtivo. Acelerando o processo produtivo, acelera também a necessidade de matéria-prima, necessidade de mão de obra também, e automaticamente necessidade de novos mercados consumidores para poder comprar esses produtos que foram fabricados nas indústrias europeias. Vamos lá? Aqui, né, a Conferência de Berlim, a gente tanto estuda isso aqui no 8º ano, que foi aqui que houve a partilha da África e da Ásia, e aí a gente conhece aquela famosa coxa de retalho do mapa africano em função da Conferência de Berlim, que aconteceu por volta aí de 1844, se eu não me engano, acho que foi essa data. Que mais aqui eu posso falar?
com essa ocupação da África, né, isso permitiu com que muitos africanos depois fizessem aquele movimento inverso, né? Ou seja, um grande fluxo de imigrantes dessas regiões, ou seja, da África ou da Ásia, migrando para o território de seus antigos colonizadores, ou seja, acabou aqueles países, a França, a Bélgica, Portugal também, né, sendo um local para onde fosse aqueles colonizados, né? Muitos buscaram essas regiões em função da língua, né? Nós falamos o português, vocês têm o Congo que fala a língua belga, né? Você tem países ali na África que falam o francês. Então é tudo essa herança colonial que deixou a eles essa facilidade da língua, e como eu falei antes, né, a facilidade da língua faz com que você se decida para onde você vá. E do lado de cá do Atlântico, né, na América do Norte, nós também percebemos um grande fluxo de pessoas que foram em função, né, dessa distribuição de acres do território. Então isso aqui é o que nós chamamos do Homestead Act, né, da Lei de Propriedade de Terra, Lei de Distribuição de Terra nos Estados Unidos, onde eles distribuíram muita terra com preços muito baixos, né, e é diferente da nossa lei de terra aqui, que foi uma lei mais de concentração de terra do que outra coisa. Então essa política deles lá foi bem melhor do que a nossa aqui. A gente entra no século XX, que foi o século das guerras, né? Logo no início a gente dá de cara com a Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente vê o grande horror dos campos de concentração nazista. Um dos piores campos de concentração foi esse aí, aqui, que é o campo de concentração da cidade de Auschwitz, na Polônia. E aí a gente vê que durante a Primeira e a Segunda Guerra houve uma debandada, né? Muita gente saindo da Europa, fugindo dessa guerra, né? Você teve muitas mudanças ali, todo o desfacelamento daqueles impérios na Primeira Guerra, do Império Turco-Otomano, né? Do Império Austro-Húngaro ali, que provocou ali a fuga de muita gente da região pela Europa e pelo Oriente Médio. Se espalharam ali, né? Muita gente fugindo desses horrores ali. A Segunda Guerra então foi muito mais intensa, porque aí a gente vem aquela questão da perseguição dos judeus por parte dos nazistas, que acabou manchando mais ainda aí esses deslocamentos nessa época, já que judeus se espalharam pelo mundo, e aí depois criaram todo aquele movimento de volta, né? O movimento sionista. Com o fim da guerra, a Europa deixa de ser uma área repulsora e passa a ser o quê? Uma área de atração. Por quê? Porque com o passar da guerra, com o fim da guerra, tinha que se reerguer a economia e a infraestrutura europeia. E como teve muitas perdas humanas, muitos soldados morreram, né? Geralmente quem morre são os mais jovens, porque a maior quantidade são de jovens na guerra, a Europa vai ficar com um vazio muito grande, né? Então havia necessidade de ocupar essas vagas, principalmente em postos de trabalho, para que a Europa pudesse se reerguer, e aí foi permitida a chegada desses imigrantes, porque você não vai conseguir fazer filho e crescer rapidinho em tão pouco tempo, né? Então a saída foi realmente aceitar todo e qualquer imigrante que se dispusesse para lá. Então nesse processo, já que a Ásia e a África estavam em processo de descolonização, não esqueçam que houve uma pressão muito forte ali para que aqueles países ficassem independentes, para não se tornarem, não receberem apoio do governo soviético, né? Então houve uma forte atuação ali, não só dos Estados Unidos, mas como de outros países, forçando aquelas potências europeias a acabarem com a colonização nesses mercados asiáticos e africanos também. Vamos lá. As desigualdades e os problemas sociais ainda são uma marca que a maior parte dos países desses continentes carrega como fatores de repulsão populacional. Lógico, né? Associada à repulsão da África e Ásia como atração europeia, intensificou-se a presença de um grande contingente de imigrantes da Europa, oriundos da onde? Daquelas ex-colônias de cada país. Que eu falei, ó, argelinos, marroquinos, camaroneses na França,
Então aqui já vê claramente que esses povos foram colonizados pelos franceses, enquanto que indianos sul-africanos pelo Reino Unido, congoleses na Bélgica e assim por diante. Tá? Segundo a mesma lógica, também é possível observar a grande quantidade de sul-americanos, tanto na Espanha como em Portugal. E aqui a gente separa, né? A gente vai ver uma grande quantidade de portugueses, principalmente em Portugal, e países de língua espanhola na Espanha pela facilidade. Né? Que a seleção da França mostra muito bem essa mistura, na qual a gente pode encontrar aqui senegaleses, argelinos, cidadãos da Costa do Marfim, né, os marfineses, e a gente vê uma seleção muito heterogênea. Aqui a gente vê, por causa dessa proximidade, né, o continente europeu muito próximo aqui dessas regiões, muito fácil você se deslocar, você, quer ver, você pode chegar, vamos lá para a Europa, vamos para a Turquia. Na Turquia a gente consegue ver essa proximidade, já que a Turquia é um país que tem um pedaço na Europa, a gente consegue enxergar aqui, ó. Vamos lá. Aqui a Turquia, certo? Então a Turquia tem um pequeno pedaço aqui dentro da Europa, então a parte da Turquia, a menor parte da Turquia está na Europa. Aqui está a cidade de Istambul. Aqui, Istambul, que é a capital, está aqui. E aí nós temos, cadê o mapinha para ver o limite? Tá. Aqui, ó, o limite, ó. Esse é o limite, né? Esse pedacinho faz parte da Europa. Então a gente vê que é muito fácil, né, essa proximidade do litoral turco, sírio, aquele caminho que muita gente acaba fazendo para fugir de perseguições, como no caso da Síria, com Bashar al-Assad, né? Aqui, ó, a Síria aqui, ó, o Líbano. Então muita gente usa aqui o mar Mediterrâneo para pegar essas águas e partir, né? Porque é muito próximo à Grécia. Então, lógico, né, barcos pequenos é complicado navegar aqui. As águas aqui não são águas, mesmo sendo um mar, né, um mar interior, a gente não vê isso aqui sendo muito tranquilo. Isso aqui não é uma lagoa, não, pelo amor de Deus, isso aqui é um mar. Então fica difícil isso aqui. Voltamos. Então a gente vê então que é em função dessa proximidade geográfica que, ó, Espanha, aqui, ó, a Espanha, né, o sul da França, a Itália, a Grécia, bem aqui, a Turquia, são exemplos dessas rotas, né, que são portas de entrada, principalmente de refugiados aí, não só do continente asiático, mas do continente africano também. Então existem diversas tentativas de atravessar o mar Mediterrâneo, e diversas são os desastres que acontecem com barcos virando como esse aqui, né? Olha só, claramente esse barco ele está muito acima da capacidade, né? A quantidade de pessoas está muito acima da capacidade que esse barco tem de velejar, né? Então provavelmente o que fez ele vir aí realmente foi o excesso de refugiados tentando sair, tentando fugir da África. E aí essas pessoas chegando, né, na Europa ou então em outras regiões, nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter problema. Por quê? A gente vê que durante já o século XX, né, já no final do século XX, a gente vê aquela famosa questão das crises, né, 1980 é a famosa época da década perdida aqui, nós temos aí desde 70, nós temos questões de petróleo, nós temos aí a chegada do neoliberalismo, onde os governos, os estados não mais chegam com um grande apoio a projetos sociais, então a gente vê esses projetos minguando, e aí, claro, né, basicamente o que a gente vai encontrar também, você pega isso e ainda associa isso com a modernização da indústria, o que vai acontecer? Muitos desses imigrantes que vieram para a Europa, eles vão ser preteridos, né? Eles não, os moradores locais vão ser preteridos.
Porque com essa chegada de imigrantes, eles se tornam mão de obra barata. E aí, muitas empresas acabam preferindo contratar essa mão de obra barata do que o trabalhador local. Então, a gente vai ver uma coisinha chamada xenofobia, tá? Porque se você, os trabalhadores imigrantes oriundos de culturas diferentes e enfrentando a resistência da população local, passaram a ser responsabilizados pela falta de emprego para os nativos, simplesmente porque os nativos, os moradores locais, começaram a falar que essa mão de obra muito barata que chegou até a Europa estava tirando o emprego deles. Então, automaticamente, você vê aí o surgimento, dessas ideologias racistas, xenofóbicas, como essa propaganda do Partido Nacional Renovador de Portugal, dizendo não a esses que vêm de fora, dizendo não à imigração, aí, claramente aí, incitando a expulsão desses imigrantes, que chegam ali e chegam, segundo eles, tirando toda a paz que eles tinham ali. Deixa eu botar como, marcar como já tomei meu remédio. Então, o que eles vão dizer? Eles vão falar, eles vão dar diferentes argumentos contra esses imigrantes. Tá? Então, está aqui, a falta de um consenso acerca da situação decorre principalmente do fato dos imigrantes, em geral, ocuparem postos de trabalho denominado pelo europeu de baixo status social. Isso quer dizer que a vasta qualificação profissional e a forte seguridade social existente na Europa fazem com que esses nativos muitas vezes rejeitem determinados postos de emprego em razão da pouca qualificação exigida. Então, imagina bem, você tem uma qualificação alta, esse emprego eu não quero, é baixo, eu quero só os mais altos. Mas o que vai acontecer quando essas empresas se tornarem modernizadas, se tornarem modernas? Será que você não vai querer mais aquele emprego? Será? Além disso, utiliza-se também de argumentos ligados à suposta questão dos gastos públicos para justificar a xenofobia. Ou seja, eles alegam que os imigrantes, os governos gastam muito dinheiro com os gastos públicos com esses imigrantes. Só que esse argumento aí, ele acaba caindo por terra, porque, cadê? Está aqui, porque essa grande maioria de imigrantes, eles trabalham e residem formalmente, ou seja, se trabalham na informalidade, você não tem um custo tão alto assim do governo para com eles. Tá? Tem algum custo sim, se essa pessoa se machucar, ela vai acabar indo no hospital e vai ter um custo com ela. Mas essa pessoa trabalha também, não esqueça que mesmo ela estando na informalidade, ela acaba gerando renda, ela faz parte da economia. Outra linha de argumentação frequente utilizada pelos movimentos que pregam o discurso xenofóbico de respeito a mudanças na configuração cultural. Ou seja, eles dizem que essa grande quantidade de pessoas que chegam ali acabam movimentando, modificando até os valores culturais da própria região. Então, o que acontece às vezes? Essas pessoas que chegam, elas são desrespeitadas. Ainda mais se você tiver aí uma questão de religião islâmica, aí você acaba sendo visto naquela região com maus olhos, principalmente por causa das questões de terrorismo que tem acometido aquele continente nos últimos anos. Apesar da maior parte dos casos, esses argumentos estarem ligados a preconceitos étnicos abomináveis, é necessário compreender a perceptível transformação da matriz cultural nos países receptores de imigrantes. À medida que os imigrantes diluem sua cultura, ocorrem transformações culturais, culinárias, linguísticas, comerciais e até mesmo religiosas. Ou seja, existe ali um caldeirão efervescente de cultura. Eu acho mal barato isso, Não vai ficar uma coisa só. Mas que nem sempre agrada as populações nativas. Então, quando a gente olha, olha só, os 20 sobrenomes mais frequentes nos Estados Unidos. Olha como é que a gente encontra uma influência, Rodrigues, Garcia, não é? Já vê essa mistura aqui, Martinez, você já vê uma presençazinha de espanhóis aqui. Mas olha aqui quando a gente olha, a combinação mais frequente de primeiros, últimos nomes nos Estados Unidos.
né? Os primeiros e últimos nomes, James Smith, Michael Smith, o início geralmente você vê bem essa misturinha também, ó, Maria Rodrigues, ó, Maria Hernandes, olha a quantidade de pessoas, né? O que a gente pode perceber aqui, ó, muita gente com nomes em espanhol, né? De origem espanhola. Mas o curioso, olha o Smith, a quantidade de Smith que existe. Nós temos, ó, Maria Hernandes, Maria Martinez, Maria Rodrigues, Maria Garcia, nossa, mas que prevalece aqui até no caso aqui as mulheres, né? Por conta desses discursos, então, muitos partidos de extrema-direita, além de alguns setores radicais dos Estados Unidos, pressionam socialmente por medidas restritivas a entrada de imigrantes, né? Porque esses imigrantes agora estão ocupando vaga que os estadunidenses e europeus também eles querem. Então, certas barreiras pretendidas são físicas, como a construção de muros, que é para que impeça a entrada de imigrantes, ou então existem aquelas virtuais, né? Manifestadas pela xenofobia e nas leis que restringem direitos civis dos imigrantes no país de origem. Então, tem aquelas as físicas, é muro mesmo, muro de concreto, ou então muros de aço, por onde tem a passagem para passar pequenos animais, mas está lá o muro, ou então simplesmente aí a lei mesmo restringindo, ou então aquela bem escancarada xenofobia acontecendo. Então a gente tem aqui alguns territórios que mostram muito bem isso, né? Você tem aqui o território espanhol que está aqui em Ceuta e está aqui em Melilla. Então repare que são regiões fortificadas. O que mais tem é gente aqui marroquino tentando pular a cerca, olha lá, ó, em cima do muro. Por quê? Porque se você pular para o lado de lá, automaticamente você está na Europa, mesmo não estando em território europeu, mas você está na Europa, porque isso aqui é território espanhol. Aqui em Melilla também. Se você pular o muro, você está na Europa. Então você pode pedir refúgio aqui dentro, como se estivesse dentro da Europa. E no Brasil, né? No Brasil a gente percebe aí que desde a colônia, desde da época colonial, desde a época colonial a gente vê essas mudanças acontecendo também, tá? Então, no primeiro momento vê os portugueses, né, que se estabeleceram, já que eles foram os pioneiros aqui, depois dos índios, é claro, né, introduzindo todo o seu sistema de colonização, de exploração, trouxeram dos escravos africanos, que também teve um grande destaque, né, desde o século XVI até o século XIX. Não esqueça que a escravidão acaba em 1888, portanto, século XIX. Esses deslocamentos, então, permaneceram diretamente envolvidos com o quê? Com a colonização, com a exploração, não somente de africanos, mas também de colônios e de indígenas, né, de nativos, de índios. No século XIX, então, nós temos agora a entrada mais intensa de europeus vindo para o Brasil de origem não portuguesa, ou seja, quem é que entra com grande destaque depois dos portugueses? Vai ser os italianos e, consequentemente, os alemães. Então, italianos e alemães são os grupos que chegam depois, né, na segunda onda de imigração, vamos dizer assim, para o nosso país e também para o continente também, né? Muita gente veio para cá. E eles, então, passaram a integrar, né, junto com continentes menores, mais diversificados, de japoneses, de judeus, de turcos, árabes e poloneses que vieram para cá, mas em grande número foi principalmente italianos e os alemães. Então, muita coisa explicou essa vinda desse pessoal para cá. Você tinha aquela questão da mão de obra para ocupar a vaga dos escravos, você tinha aquela questão de ocupação de territórios, como o caso do Brasil no sul, no caso dos Estados Unidos, né, ocupar o território até chegar à costa oeste também. E lógico, muita gente fugiu da Europa em função de guerras, de fome, né, fugindo da Irlanda. Muitos irlandeses foram para os Estados Unidos, por isso que a gente vê filmes como Gangues de Nova York, o Leonardo DiCaprio mostrando muito esse embate de ingleses com irlandeses, né, bem clássico, a luta de protestantes e católicos que acontece naquela época nos Estados Unidos. Tantas migrações se explicam por uma combinação de fatores, então eu falei, né, como mão de obra para substituir a escravidão e diversos fatores repulsivos. Um dos locais
em cada um dos locais de origem, como guerras, perseguições religiosas, crimes e miséria. Tendo em vista o pensamento racista, ainda dominante do século XIX, houve uma predileção do governo brasileiro por imigrantes de origem europeia. Aí vem aquela questão do branqueamento, né? A tentativa de branqueamento da população brasileira, já que tinha muitos negros aqui, só que isso aí acabou sendo ineficaz, esse branqueamento, porque não houve, num primeiro momento, né? Não houve tanta essa miscigenação aí para que houvesse esse branqueamento. Mas houve, sim, a maior entrada de imigrantes aqui. Primeira metade do século XX, então estamos falando aí até 1950, nós temos aí logo de início uma crise, né? Em 1930 nós temos a crise do café, que isso por si só já restringiu bastante a entrada de novos imigrantes aqui no Brasil. Então os fluxos, né, os movimentos internos, eles continuam, né, os movimentos passam a ser mais de ordem interna, porque não esqueçam que muitos desses escravos, eles, mesmo quando eles foram libertos, eles não se espalharam pelo Brasil, acabaram ficando realmente próximos a essas regiões onde aconteceu a escravidão. Por isso que a gente vê uma grande presença de negros na região sudeste e na região nordeste do nosso país. Aqui nessa imagem nós podemos perceber, né, que todos esses setores que vocês estão vendo aí, né, são áreas de história riquíssima aqui, que faz essa ligação, né, do nosso passado aí com atividade aí portuária de chegada de escravos, que era aqui junto ao cais do porto, né, a água vinha até aqui assim, ó, tanto que o número 5 aqui, ó, se você ver o número 5, é o cais do Valongo, né, aqui encostava os navios. Como é que encosta o navio aqui se aqui tem terra? Sinal que não tinha, lógico, né? Isso aqui onde está o Museu do Amanhã, toda essa região aqui foi aterrada. Onde está a Via Binário, tudo isso aqui foi aterrado, com aquele aterro lá do Morro do Castelo. Mas aí você vê esses pontos aqui, todos eles ligados a essa cultura, né? Essa cultura africana que tinha aqui na região, né? Todas as regiões, ó, Sociedade de Resistência, Cemitérios Pretos Novos, Candomblé do Cipriano, ou seja, essa é a nossa herança. Então temos aqui a famosa foto do Kassato Maru, né, que trouxe aí o primeiro navio a trazer japoneses para o Brasil, muita gente fugindo da guerra, e fugiriam da guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, mas muitos já vieram para cá pela questão mesmo de novas terras, né, não esqueça que o Japão é pequenininho, tá? Então, superpovoamento japonês naquela região lá fez com que, desabastecimento também, fez com que muitos japoneses saíssem dali e fossem procurar outros locais espalhados. Aqui no Brasil não deu outra. Os japoneses foram lá para a região do Pará, foram plantar pimenta, por isso que a gente fala na pimenta do reino, né, do reino do Oriente. Então, os japoneses trouxeram a pimenta para cá. Às vezes a gente chega no mercado e fala, eu quero a pimenta do reino, mas as pessoas não se dão conta de onde vem esse nome, né? Essa pimenta veio realmente do Japão. Então temos aí a Primeira Guerra Mundial intensificou os fluxos de saída da Europa, aumentando ainda mais a presença de comunidades europeias no Brasil. Porém, além do fluxo europeu, esse período também foi marcado pela chegada de muitos japoneses aqui. Então está aí a foto do famoso Kassato Maru. Foi apenas uma questão de tempo para que a imposição de restrições à entrada de imigrantes no país tivesse início. Claro, nós temos aqui, ó, claramente, a gente tem aqui uma crise do café, né, com 1930 aqui, no Brasil crise, alguns anos antes, 8 anos antes, 1922, nós tínhamos uma formação de uma União Soviética. Então, já que nós estávamos em crise por causa da crise da Bolsa de Valores e automaticamente pela crise do café, o governo de Getúlio Vargas ele impõe uma lei de cotas de imigração, onde você só poderia entrar aqui em maior quantidade aqueles que já tivessem aqui um maior percentual de pessoas, de imigrantes, no caso, portugueses. E aquela entrada de pessoas, principalmente daquela região da antiga União Soviética, ela ficou bastante restrita, porque como nós tínhamos poucos, vão entrar menos poucos ainda, seguindo, né, a determinação da lei de cotas. Então aquele povo que tivesse maior quantidade aqui teria uma cota maior. No caso,
portugueses e italianos, né? Então a gente percebe claramente aqui uma restrição também, uma política de restrição do governo de Getúlio Vargas em cima dessa população aqui. E aí, com isso, ele consegue fazer com que nas fábricas, pelo menos a maior parte das pessoas sejam brasileiras. Os desdobramentos da crise de 29, porém, começaram a ser sentidos pela economia nacional no mesmo período, por isso a crise do café, e acabou fazendo com que a imigração se reduzisse espontaneamente. Então, aqui a economia caiu bastante, então muita gente nem quis, mas não precisou nem barrar, muita gente nem quis vir para aqui por causa dessa crise que se instalou. Segunda metade do século XX, então estamos falando de 1950 em diante, né, estamos falando do mundo pós-Segunda Guerra, e o Brasil se manteve pouco atrativo agora para que tivesse esses fluxos de imigrantes. Até a guerra era atrativo, porque muita gente estava fugindo da Europa e vir para cá. Né? Fugia para qualquer lugar, só que no Brasil era um ótimo local para você viver. E aí, como passou o período da guerra, essa imigração para o Brasil, ela acaba. Né? Ela diminui drasticamente, e aí ganha muito mais força os movimentos internos da população, principalmente saindo da região Nordeste e indo para a região Sudeste, como cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Essa atividade industrial, né, na década de 60 e 70 começa a provocar, né, a expansão dessas cidades, a expansão da construção civil, porque vai ter que construir mais apartamentos, e aí isso acaba atraindo mais ainda imigrantes do Nordeste, principalmente para a principal cidade, que era São Paulo. Por isso que muita gente fala, de cada 10 paulistas, pelo menos uns 4 ali são nordestinos. Apesar do crescimento urbano, o que aconteceu? O trabalho informal e o subemprego começaram a se tornar marcas da saturação desse espaço. Né? O que a gente chama aí de urbanização anômala. Né? Não foi uma urbanização normal que provocou uma qualidade de vida para todo mundo. Muita gente foi trabalhando de camelô, trabalhando na informalidade. Né? É o que a gente chama aí de hipertrofia do setor terciário. Essa associação de fatores criou cenários urbanos caóticos e cidades permeadas para a segregação socioespacial, ou seja, o que passa a acontecer em grande quantidade? O surgimento de favelas, de comunidades. Né? No campo, a gente vai ver a modernização acontecendo, e aí tal modernização acaba provocando duas coisas: desemprego por causa dessa modernização e a expansão da fronteira agrícola. Né? Muita gente vai sair daquelas regiões onde está acontecendo uma maior concentração de terra, os poderosos expulsando sua população de lá, e elas tendo que se deslocar, indo principalmente para a região centro-oeste e para a região sul da Amazônia. O governo, como forma de desafogar esses problemas, essas lutas sociais na região sudeste, acaba estimulando a ida dessas pessoas para aquela região, para o centro-oeste e para o norte, através de subsídios, né, ajudas governamentais para que esse pequeno produtor pudesse buscar essa nova região. Além disso, a criação de rodovias de novas cidades, também ajudaram mais ainda essa população a se direcionar para aquela região centro-oeste e norte. Tá? Enquanto isso, a região nordeste foi aquela que mais perdeu população. No quesito saída, no quesito emigração, o que a gente vê? Muita gente indo para o Paraguai, que foi os paraguaios, muita gente selecionou para os Estados Unidos, para a Europa e para o Japão. Né? A gente vê aqui na foto, né, os brasileiros, que não vou me arriscar a dizer quem é, mas acredito muito que seria esse aqui e seria esse aqui, né? Que são pessoas que são brasileiros, mas são descendentes, né? São chamados de decassegues. O decassegue nada mais é do que aquele que vem de fora, né? A palavra decassegue significa isso, o que vem de fora, né? O descendente. E a gente percebe claramente que é uma política de seleção quem entra no Japão para trabalhar, que é de fora, né? Eles já aceitam que chegam os descendentes deles, justamente para que não haja uma perda muito grande de identidade cultural. No início do século XXI, o que a gente percebe no Brasil? Né? Aquela região que mais fixou,
que mais atraiu pessoas, que foi a região sudeste, né, principalmente o eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vê aí, ela está tão saturada, com tantos problemas, que a gente vê agora a chamada migração de retorno. Né? A migração de retorno são daquelas pessoas que vieram trabalhar, que vieram principalmente do Nordeste no Brasil, principalmente de lá, tá? E que retornaram para sua casa, porque as cidades estão literalmente inchadas, saturadas. E aí, esse é o que nós chamamos de processo de desmetropolização. Se houve um processo de metropolização antes, vai ter agora o processo de desmetropolização, que é essa saída das pessoas das grandes áreas para as áreas mais do interior, mas principalmente do interior dessas regiões de destaque, para o interior de São Paulo, para o interior do Rio de Janeiro. Não ficam muito longe, né? Ficam próximos a esse grande centro. É lógico, essas cidades médias começaram a crescer também. Então a gente tem aqui, ó, desconcentração concentrada, ou seja, houve desconcentração, mas ficou concentrado ao redor daquela metrópole. Por isso que a gente vê as regiões metropolitanas crescendo enormemente. A busca por oportunidade de emprego, negócio melhor nível de vida no interior se tornou um marco definitivo na mudança dos paradigmas urbanos. E é verdade, né? Muita gente saiu do Rio de Janeiro e veio morar em Guapi, em Teresópolis, em Friburgo, em Itaipava, Petrópolis, Macaé. Rapidamente você pode até continuar trabalhando no Rio, mas você mora longe desse grande centro aí. E no que diz respeito às migrações internacionais, tá? O número de imigrantes para o Brasil quase dobrou, mas existe uma mudança agora, não vem mais tanto assim da Europa, vem basicamente de outros países aqui da América do Sul, né? Vem da Bolívia, vem do Haiti no caso da América Central, mas vem também da Venezuela. Né? Os que vêm de fora, tipo dos Estados Unidos ou da Europa, são aqueles trabalhadores que vêm para cá acompanhando as indústrias deles. E aí eles veem a possibilidade até de ganhar mais dinheiro aqui do que na Europa ou do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles ficam ricos, né? Trabalhar no Brasil é muito bom, dá dinheiro. Não esqueçam que eles ganham em dólar. E como a nossa moeda ela está muito desvalorizada, o Brasil é um lugar excelente. O Brasil tem o carro mais barato do mundo que existe, não tem? Tem, é o carro mais barato. Se você vai pagar, se você está nos Estados Unidos, compensa comprar um carro no Brasil. Caramba, $1 está equivalendo o quê? R$5 e pouco. É isso que eu quero que vocês percebam. Ele compensa vir para cá, esse trabalhador lá dos Estados Unidos vem para cá e com o dinheiro dele que ele recebe em dólar, ele vai morar aqui num aluguel, aqui pagando um aluguel muito baixo para o padrão de salário que ele tem. Além deles, é significativa a chegada de imigrantes africanos, europeus, chineses e latino-americanos. Olha uma mudança aqui, europeus pouco, tá? Mas principalmente africanos, chineses e latinos. Por fim, ainda é expressiva a recepção de refugiados e de imigrantes ilegais, que a gente acaba recebendo também, que quase sempre são submetidos a condições exploratórias e informais de trabalho no país. Leia esse aqui, chilenos, bolivianos, colombianos, que trabalham principalmente naquelas confecções de São Paulo, né? Que acabam trabalhando na condição de escravo mesmo, já que ele é ilegal. Lamentavelmente, assim como nos países desenvolvidos, alguns desses imigrantes, até mesmo os formais, enfrentam casos de xenofobia. A gente não vê tanto aqui porque a gente não tem essa condição de ter um montão de gente de fora. Mas numa cidade grande como São Paulo, você tem muito trabalhador lá, muito desempregado brasileiro em São Paulo, que vem nesses colombianos, que vem nesses bolivianos, haitianos, um problema sério para o emprego deles. Beleza? A aula acabou. Ficamos por aqui e aí até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, rapaziada. Valeu!